E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo aqui no canal e vamos continuar falando de setor elétrico, pagador de dividendos, como a gente já sabe, mas os sinais negativos, entre aspas, estão aí pairando sobre algumas empresas queridinhas do setor e a minha função aqui é sempre mostrar a vocês os fatos, né? Tanto os benefícios de se investir quanto os riscos. E as elétricas também têm risco, tá certo? Então vamos lá, vamos começar com a Taesa, é a queridinha aí dos dividendos. Só lembrando, né, que se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. E vamos aí com a Taesa primeiramente, né? Começar falando de dividendos. A empresa anunciou ontem esses pagamentos aqui, 204 milhões em dividendos e JCP também. Ações ordinárias e preferenciais vão receber 19 centavos cada. E as units receberão 59 centavos cada. O pagamento vai ser no dia 15 de dezembro e a data com até o dia 13 de novembro agora. Então esse anúncio aqui de proventos já é um sinal negativo, entre aspas, de que os dividendos podem não aumentar daqui para frente. E eu sei que se você for iniciante, não está muito por dentro do que está acontecendo, está se perguntando, né? Como assim? Vamos lá. Se a gente olhar os dividendos anunciados no mesmo período dos últimos 2, 3 anos atrás, veja que o pagamento de hoje, né, o anúncio de hoje, ele é bem inferior. Olha só, novembro e dezembro de 2022 foi mais de R$ 1 por ação. Hoje então, ó, 40% menos dividendos, comparando aí o mesmo período, tá? Veja aí, novembro e dezembro de 2021, novembro e dezembro de 2020 foram também aí cerca de R$ 1,50 por ação. E hoje ela pagando aí referente a esse mesmo período quase 3 vezes menos dividendos. E por que o dividendo está caindo? O principal motivo é porque os lucros estão diminuindo, simples assim. Então, a empresa perdeu o fundamento? Você pode estar se perguntando. Aí eu vou vender tudo, vou esperar, o que eu faço? Calma e vamos lá entender o que está acontecendo. Então olha só, o lucro que a empresa reportou ontem, o terceiro trimestre, eu vou olhar aqui para a gente entender melhor o lucro contábil, tá? Que eles colocam aí como IFRS, mas quem vai analisar uma empresa, né, o ideal é olhar o lucro regulatório nas transmissoras, mas isso aqui é uma outra história. Vamos focar no lucro contábil agora para você poder entender essa parte que eu estou falando aqui. Isso é uma parte que quase ninguém fala, inclusive, né? O investidor às vezes nem sabe disso, mas os dividendos da Taesa, eles vêm daqui, do lucro contábil e não do lucro regulatório, que geralmente é o lucro amplamente divulgado no mercado, tá? Vejam que esse lucro contábil, que é de onde vem o dividendo, repetindo, ele vem caindo. E não é de hoje. Se a gente olhar o histórico, a gente observa que ele volta para os patamares de 2019. E aí eu explico para vocês mais uma vez, né, o que está acontecendo. O vilão, entre aspas, aí, né, que fez a Taesa ir do céu ao inferno foi o IGPM, que tem efeito direto nos contratos da empresa. Na pandemia, como a gente sabe, o IGPM ultrapassou ali os 20% no acumulado do ano. Depois disso despencou, ou seja, os maiores contratos da empresa são atrelados ao IGPM. E aqui, ó, nos próprios documentos oficiais e recentes da empresa, né, desse trimestre, ela fala sobre isso em vários momentos. O impacto disso nas receitas, olha só, não sou eu que estou dizendo, é a empresa. Ó. A administração está falando aqui nessa parte, ó, dos novos projetos, né, e do reajuste do IPCA no novo ciclo aí da RAP 2023-2024, né, mais de 3,9%, show de bola, mas, né, que foram cruciais aí para compensar a queda das receitas dos contratos de categoria 2 pela deflação registrada no IGPM de 4,5%. E aí no finalzinho aqui do parágrafo ela diz ainda, né, que a companhia tem intensificado suas ações de eficiência e controle de custos para suavizar o impacto do IGPM nesse ciclo da RAP 2023-2024. Ou seja, traduzindo aqui para você, é a própria empresa dizendo para você, investidor, olha, investidor, boa parte dos meus contratos são atrelados ao IGPM e a deflação desse indicador é ruim para o meu negócio, mas eu estou movendo esforços para compensar isso para você de outra forma, por exemplo, reduzindo custo. Porém, isso aqui pode sim impactar o seu dividendo, investidor. Então, invista ciente disso.
Basicamente é isso que a empresa está falando aqui para você. E é justamente o que explica esse pico de lucros aqui, ó, e consequentemente também a queda logo em seguida. É simplesmente a empresa voltando ao normal em termos de lucro dentro de uma economia com a inflação entrando no controle, digamos assim. Inclusive, né, olhando para esse lado, isso não é ruim, tá, pessoal? Você pensa aí, se o IGPM tivesse ainda lá nos 20%, 23% que bateu, se tivesse assim ainda nos dias de hoje, tava todo mundo lascado, tá? Não tinha condição daquilo, né? Então isso não é culpa da empresa, foi uma questão pontual. Óbvio que ela foi beneficiada sim com isso, da mesma forma que está sendo prejudicada, entre aspas, mas é a coisa voltando ao normal. Então, vira a página, a realidade da empresa hoje é essa, fato. Acho que o que aconteceu, né, que está gerando esse descontentamento aí com a Taesa de muitos investidores é em relação às ações que muita gente pode ter pago caro em meio àquele hype todo, né? Se a gente imaginar assim, grosseiramente falando agora, né, que todo mundo, todos os investidores de Taesa compraram só pelos dividendos. A maioria foi por causa disso, né? Mas nesse racional, todo mundo olhando só dividendo, a gente pode talvez dizer que a ação está cara, olhando o lucro contábil, mais uma vez frisando. Porque nessa ótica, né, o preço justo aí seria R$30 mais ou menos, né, que é referente ao mesmo patamar de lucro contábil, repetindo mais uma vez, de 2019. Só que, de outro lado também, né, o mercado ele não olha só isso. O mercado quer dividendos, sim, mas o mercado quer também upside nas ações. E aí sim, né, a gente olha também o lucro regulatório, né, que é o mais utilizado aí para fazer a análise da empresa, né, que aí pega também a parte de geração de caixa e todo o operacional da empresa. Aí especificamente falando de EBITDA regulatório, por exemplo, né, o mercado olha muito essa parte aqui e em se falando de EBITDA e lucro, a empresa vem se mantendo em linha aí, na minha opinião, né, no trimestre foi até de queda, mas se a gente olhar aí os 9 primeiros meses comparado ao mesmo período do ano anterior, os números estão crescendo. São indicadores que refletem na parte aqui, ó, do endividamento, na dívida da empresa. E aqui nós temos mais sinais, né, que podem ser negativos ou positivos, vai depender de como a empresa vai levar daqui para frente, além ainda de como que a economia vai se comportar daqui para frente também. Por quê? A dívida líquida da empresa ela está aumentando, mas a empresa está conseguindo segurar, gerando mais EBITDA. Então, como a gente viu lá na mensagem da administração, né, ela precisa compensar o efeito negativo aí do IGPM que está acontecendo, por exemplo, reduzindo custo. E, naturalmente, né, o EBITDA agradece. Se a gente olhar para a caixa, né, a posição de caixa da empresa e prazo médio da dívida, a gente vê aqui que a empresa aumentou sua posição de caixa. No trimestre passado era mais ou menos ali 1,5 bi, algo em torno disso, e agora está em 2 bi, um pouquinho acima. A dívida é grande ainda? Sim, é, mas o prazo médio ele não é tão apertado assim. Como eu disse, vai depender, né, talvez até o leilão que vai ter em dezembro agora, né? O edital já está aprovado, está previsto aí para dia 15 de dezembro, né? E aí a Taesa pode participar e esse incremento de caixa que a gente está vendo aqui, essa posição de caixa poderia ser um sinal também de que a Taesa possa estar mirando algo. E aí nesse raciocínio, né? Se caso ela arrematar alguma coisa, ela pode talvez queimar uma parte desse caixa ou emitir mais dívida. Por isso que eu disse que vai depender aí, né? Do que ela vai fazer daqui para frente, caso ela remate alguma coisa, porque aí pode sim alterar esse contexto de endividamento aqui, né? E aí o mercado pode gostar, como pode também não gostar. Isso aqui não é tão tranquilo assim, tá? Porque se você olhar, por exemplo, o patrimônio líquido da empresa, né, veja que são 10 bi de dívida para 6,6 bi de patrimônio. A dívida está maior do que o patrimônio, né? Então já é um critério aí para não investir. Tem gente que não investe em empresas com dívida acima do patrimônio líquido. Não está errado. Aí talvez você pense assim, ah, mas transmissão é tranquilo, né? Já tem receita contratada para 30 anos à frente. Sim, mas não são 100% dos contratos da Taesa, no caso aqui, que tem esse prazo todo. Então, esse é o ponto. O risco segue no radar. E eu falei sobre isso nesse vídeo aqui, onde eu citei aí os 5 fatos que estão pressionando aí as ações da Taesa hoje. Se você não viu, eu recomendo fortemente que você assista antes de investir. Vou deixar no card aí para vocês. E aí, seguindo aqui no tema, né, para a gente não fugir do assunto, que é dividendos diminuindo, dívida alta e lucros menores, ela vai sim passar por um período de menos dividendos por ação para depois, quem sabe, retomar. Então, você, investidor, precisa se atentar ao preço,
para o seu yield não ficar muito baixo. Mas até 2030 eu vejo tranquilo aí para a Taesa, né? Depois vai ter a questão dos contratos vencendo, que eu falei. Se até lá a empresa tiver desalavancada, ótimo, show de bola. Vai ser outra história, mas isso, né, a gente só vai saber quando chegar lá ou quando passar esse ciclo de investimentos que a empresa está inserida nele. E aí sim a gente já vai ter uma noção, né? Mas agora não dá para afirmar nada em relação a isso. E aí eu quero pegar o gancho aqui, né, que é o mesmo assunto, né? Ele está também AS Brasil para a gente comentar, porque é uma situação também de pressão em cima da empresa, assim como Taesa, embora aqui seja geração de energia. Por que eu digo isso? Olhando a questão da dívida, né, que é um ponto que preocupa em relação a essas empresas, veja que no caso da AS Brasil são 5,6 vezes EBITDA, né? Está mais alavancado do que Taesa ainda. E olhando aqui em relação ao patrimônio líquido, são 8,7 bi de dívida para 5,5 bi de patrimônio, né? Também está acima do patrimônio líquido. Então, não é à toa, né, que a empresa não está pagando dividendos. Estranhíssimo seria se pagasse nessas condições. E aqui é uma dinâmica diferente do setor de transmissão, tá? A geração de energia, ela tem outras variáveis, né, que podem afetar as operações da empresa e, inclusive, o preço da energia no mercado. Isso vai, né, desde eventos climáticos, que é um risco aí da geração, passando aí por questões políticas, até mesmo o próprio mercado livre de energia, né, vamos dizer assim, porque é também oferta e demanda e tem competidores sim nesse mercado. O setor elétrico ele não é mais como antigamente, que ninguém queria. E eu acho que a AS Brasil está bastante inserida nesse contexto de risco, na minha opinião. Então, como vocês me perguntam muito aí de elétricas, essas duas aqui principalmente, eu acho que hoje temos empresas mais tranquilas para investir, menos endividadas e com um futuro mais bem pavimentado em termos de segurança, né, em relação aos contratos aí dessas empresas, como por exemplo, né, a Transmissão Paulista, talvez é a melhor opção hoje, junto aí com a Alupar também, né, por que não? A gente tem aí a Engie Brasil, que está muito robusta aí, né, em termos de portfólio, inclusive as duas aqui, né, em destaque, deram boas oportunidades de aporte recentemente, principalmente a Transmissão Paulista. E por que também não lembrarmos, não comentarmos aí das empresas expostas à distribuição que têm entrado no radar do mercado, tá? A gente tem algumas aí como a CPFL Energia, a própria Copel também, né? A CEMIG, por que não? Também está executando muito bem a sua estratégia. São empresas menos alavancadas que têm sim, né, a exposição maior ao risco da distribuição, como por exemplo a CPFL Energia, mas num cenário econômico de desinflação ou deflação e economia voltando. Com isso, a inadimplência tende a cair, alguns balanços inclusive, isso já é visível. Essas empresas elas vão ter mais clientes, porque o consumo vai aumentar naturalmente, e além ainda, né, de que o risco do governo canetar essas empresas e talvez congelar tarifas, por exemplo, ele cai muito. Isso aí já é um caso mais extremo. Então, imaginando uma economia nos trilhos, é como eu venho falando aqui, não precisa sofrer com a Taesa nem com a AS Brasil, sendo que o setor elétrico tem tanta empresa boa. Se você tem na carteira uma dessas duas, né, Taesa ou AS Brasil, é seguir tranquilo, mas olhe para outras elétricas que estão financeiramente mais controladas, ou seja, tem opções aí, o setor continua recheado de boas empresas. Hoje era isso que eu queria falar com vocês, e se você ficou comigo até aqui, um abraço, bons estudos e a gente se fala num próximo vídeo. Até lá!